Mais uma vez, boa tarde a todos. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor de Física do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária, professor do ensino técnico e também do curso superior. Neste momento, nós vamos estar fazendo a gravação da segunda parte do conceito de conservação de energia. Falaremos hoje sobre os conceitos de potência e também de rendimento. O livro base é o livro de Alberto Gaspar, volume 2, terceira edição, tá bom? Lembrando que todo o conteúdo que está sendo formatado, ele é com base no livro que a gente está utilizando desde o começo do ano, e aí algumas adequações que se fizerem necessárias, eu venho as fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar então sobre o conceito de potência, né? Quando a gente fala de potência, normalmente a gente associa o termo potência à energia e, entre aspas, está correto, entre aspas, porque potência e energia não são a mesma coisa, são grandezas diferentes, tanto é que a energia ela é medida em joules, né? Ou no nosso dia a dia em calorias ou quilocalorias, e a potência é medida em watts, no Sistema Internacional de Unidades. No dia a dia, nós encontramos as unidades medidas HP, que é horsepower, e CV, que é cavalo-vapor. Nós vamos estar estudando, então, o termo, a grandeza potência, e também o rendimento que essa potência pode estar ocasionando. Tá bom? Então, primeiro, potência. Na definição do trabalho de uma força, que nós estudamos na aula anterior, não se leva em consideração o tempo gasto para realizá-lo. Isso significa que o trabalho é o mesmo, quer seja realizado em 1 segundo, 1 hora ou 1 ano. Ou seja, inicialmente fizemos apenas o estudo do trabalho de uma força. Somente isso. Agora, ao aplicar a grandeza tempo, se gasta mais tempo, a potência é menor. Se gasta menos tempo, a potência é maior. Então, a partir do momento que eu introduzo junto à energia, o conceito, a grandeza, tempo, eu estou trabalhando com o quê? Com potência, tá? Então, no entanto, alguma coisa muda quando dois trabalhos iguais são realizados em tempos diferentes. Um atleta que corre 100 metros em 10 segundos tem uma qualidade a mais que uma pessoa sem treinamento, que corre os mesmos 100 metros em 20 segundos, ou seja, a potência é diferente, né? Do mesmo modo, um elevador que transporta uma carga de 1 tonelada até 20 metros de altura em 5 segundos deve ter algo que o diferencie de outro que faz o mesmo serviço, trabalho, em 1 minuto. Essa qualidade, né, que diferencia o tempo no qual esses trabalhos são realizados é chamado de potência. Quanto menor tempo para realizar o mesmo trabalho, maior a potência a ser desenvolvida. Então, essa propriedade pode ser expressa matematicamente colocando o tempo como denominador de uma fração cujo numerador é o trabalho, ou seja, trabalho é energia, né? Então, nós podemos calcular a potência como sendo E sobre T, né? A energia, independente de qual seja o tipo, seja energia elétrica, térmica, qualquer que seja. Potência é a energia em função do tempo. Como nós estamos trabalhando nesse momento com o trabalho, então será potência igual trabalho sobre o tempo. Lembrando que trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Eu posso também fazer essa substituição, tá bom? Então, essa propriedade pode ser expressa, né, como já foi dito, matematicamente colocando o tempo como denominador, em uma fração cujo numerador é o trabalho. Se o numerador não muda, quanto menor o denominador, maior a fração. Por exemplo, se um trabalho de 100 joules for realizado em 20 segundos, a potência será 100 sobre 20, que é igual a 50 joules vezes segundo. Joule sobre segundo é a unidade medida watt, tá bom? Se for realizado em 5 segundos, nós teremos 20 joules sobre segundo. Logo, quanto menor o tempo, maior a potência. Essa é a ideia que dá origem à definição de potência. Vamos supor que a força F realize um trabalho tal F no intervalo de tempo ΔT. Define-se potência média dessa força como sendo a razão. Potência média é o trabalho da força sobre o intervalo de tempo. Por que nós temos uma potência média? Porque nem sempre a gente está aplicando a potência máxima ou mínima, a gente oscila, hora aplica uma potência maior, hora diminui, então nós vamos calcular, então, nesse intervalo de tempo, uma potência média, tá bom? Então, se a potência média for calculada em um intervalo de tempo ΔT,
pequeno, ou seja, com ΔT tendendo a zero, ela pode ser considerada como uma potência instantânea. É a mesma coisa que a gente trabalhou lá com velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela que você olha naquele instante no velocímetro do carro. Aquela ali é a sua velocidade instantânea. Então, a gente pode trabalhar com o conceito de potência da mesma maneira. A potência naquele instante, qual é? Aquela é a potência instantânea, tá? Então, se a potência for constante, podemos afirmar que a potência é igual à potência média, tá? Naquele momento, utilizando a expressão P é igual ao trabalho sobre o intervalo de tempo para o seu cálculo. No Sistema Internacional de Unidade, a razão Joule sobre segundo, ou seja, energia pelo tempo, denomina-se Watt, em homenagem ao engenheiro escocês James Watt, que nasceu em 1736 e faleceu em 1819. Portanto, uma força desenvolve uma potência de 1 watt quando ela realiza um trabalho de 1 joule em 1 segundo. A potência é uma grandeza de larga aplicação, tanto para fenômenos naturais como para aqueles decorrentes da atividade ou ação humanas. Por isso, seus valores são expressos por uma variedade de múltiplos e submúltiplos do watt. No dia, aí tem um quadro aqui ao lado, né? Fala da luz emitida pelo sol, de usina elétrica, do chuveiro, isso aí vocês já viram com mais calma no livro, tá bom? Quando vocês estudaram. No dia a dia, além do quilowatt, múltiplo do watt, são usadas com frequência duas unidades práticas, o CV, que é o cavalo vapor, e o HP, que é o horsepower. HP, horsepower, horse, cavalo. Power, potência, né? Energia. Então, power, na verdade, é força. Cavalo de força. Cujas relações com o watt expressas com três algarismos significativos são: um cavalo vapor é igual a 736 watts e um horsepower é igual a 746 watts. A diferença é muito pouca, mas são duas unidades de medida diferentes. O HP é uma unidade de medida inglesa, o CV é uma unidade de medida francesa, tá bom? Aí fala, mas por que francesa, professor? Se você analisar lá no início do ano, nós falamos sobre o Sistema Internacional de Unidades e que ele foi instituído lá na França. E sabe quem foi que instituiu a padronização das unidades de medida? Napoleão Bonaparte. Muito se fala sobre a história de Napoleão, né, sobre as crueldades, sobre a guerra e tudo, mas tirando essa parte, será que a gente pode fazer isso? Ele foi um visionário, foi alguém que fez com que a humanidade crescesse, tá bom? Se desenvolvesse ainda mais. Lá vem chuva. Então vamos lá. Cavalo vapor. A primeira unidade de potência foi criada por James Watt no século XVIII. Gente, isso aí foi lá na época do fecha, por favor, do desenvolvimento, né? Como é que é o nome, senhor? Desenvolvimento industrial. Lembra que lá por volta de 1850, a Inglaterra, né, que era o principal polo, passou de manufatureiro à indústria, né? Então tinha que ter maquinário para isso. Então foi durante o período da Revolução Industrial Inglesa. Então vamos lá, de novo. A primeira unidade de potência foi criada por James Watt no século XVIII para vender ou alugar suas máquinas. O preço que ele cobrava dependia da potência que a máquina desenvolvia. Para medir essa potência, utilizando unidades da época, ele avaliou que um cavalo dos mais fortes era capaz de elevar uma carga de 150 libras, ou seja, 68 quilogramas, com uma velocidade constante de 4 pés por segundo, ou seja, 1,2 metros por segundo, desenvolvendo uma potência de cerca de 550 pés libras segundo, ou seja, 750 watts. É um som que a gente tem em casa, né? O resultado obtido, aparelho de microsystem, o resultado obtido, ele deu o nome de horsepower, traduzindo para o português como cavalo vapor. Você fecha as janelas da sala, por favor, também, e aí as da cozinha. O resultado obtido, ele deu o nome de horsepower, traduzindo para o português como cavalo vapor. No entanto, a tradução não foi precisa, nem na língua, nem no valor. Em unidades do Sistema Internacional, o horsepower vale exato 746 watts, enquanto o cavalo vapor, expresso em três algarismos significativos, vale 736 watts.
Então tá aqui, ó, o horsepower é quando o cavalo eleva, então, 33 mil libras-pé por minuto. Fazendo o cálculo aqui, potência sendo trabalho sobre tempo, lembrando que trabalho é a força aplicada pelo deslocamento em função de um determinado tempo, a gente vai encontrar, assim, a relação do HP e do CV. Então, nós temos aí, ó, olha que imagem, né? Então, vamos lá. Em primeiro momento, falemos que a expressão cavalo-vapor é usada para exprimir potência mecânica, que pode parecer absurdo, porém, esse termo foi criado em um contexto histórico em que as pessoas tiveram pela primeira vez algo diferente da tração animal para realizar as suas atividades. Isto foi quando James Watt foi capaz de quantificar uma máquina a vapor ou desempenho de trabalho dessa máquina. Adendo, não foi James Watt que criou a máquina de vapor, meus amigos. Ele apenas aperfeiçoou, ele era um visionário. Ele aperfeiçoou a máquina de vapor e ele também fez toda uma jogada de marketing para vender. E ele se deu muito bem nisso, tá? Pesquise aí quem foi o inventor da máquina térmica. Pesquise também quem foi que criou a primeira locomotiva. Lembrando que um dos primórdios da máquina térmica é uma máquina inventada por Irão, tá bom? Procura lá. Ele observou o desempenho de cavalos, certo? E os números de minas de carvão. Se pudéssemos um desempenho de um cavalo, se puséssemos o desempenho de um cavalo em uma esteira, seria de 745,7 watts de potência, o que é igual a 1 HP. Em eletricidade, tanto elétrica, cavalos de vapor são utilizados para produzir a potência dos motores elétricos. São unidades de potência mecânica que ambos são corretamente utilizados para a potência elétrica de ambos os motores elétricos. Ao contrário do que muitos pensam, a HP horsepower não é simplesmente uma de CV, ou seja, um cavalo-vapor. Em uma motocicleta, por exemplo, a potência geralmente nacional, né, vem em CV, cavalo-vapor, cilindradas também, né? Mas uma motocicleta importada, a potência pode vir expressa em HP. As formas são medidas diferentes, apesar de duas representarem a mesma coisa. No sistema internacional, uma unidade que representa a potência é o watt, mas, devido à divergência nos sistemas de unidade dos países de origem, a potência pode ser expressa a potência pode ser expressa em HP e no outro em CV. No nosso país, e na grande maioria, é em watts, tá bom? Por mais que as placas, né, informativas dos eletrodomésticos, dependendo de quais forem, vem as três informações: watt, HP e CV. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado em que as coisas são exportadas e importadas, tá bom? Vou passar um videozinho muito bacana aqui para vocês que eu encontrei no YouTube, que vai ser bem esclarecedor. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui primeiro. Bacana, tá no máximo. Então vamos lá. Porque na placa de um motor elétrico a potência é indicada em watts, CV e HP, e não somente em watts. Quer saber a resposta? Então se liga. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar para verificar se está inscrito no canal, ativar o sininho de notificações e acompanhar a Eletricity nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. Quem criou o termo HP, ou horsepower, foi o escocês James Watt. O sobrenome dele parece familiar? Sim, a unidade de potência elétrica que nós conhecemos, o watt, foi dada em homenagem a ele décadas depois de sua morte. O que acontece é que o James Watt, em 1769, criou o primeiro motor a vapor que poderia movimentar rodas. Depois, em 1780, ele criou um motor muito mais eficiente do que os demais motores a vapor da época. E ele tentou fazer uma propaganda do seu produto. Ele não criou, tá, gente? Ele aperfeiçoou. Apenas um pequeno equívoco, tá bom? Nada que comprometa. Porque o motor que ele inventou era 75% mais econômico do que os motores da época. Porém, não surtiu efeito a propaganda, porque a maioria das pessoas usava cavalos para determinados tipos de trabalho, como, por exemplo, retirar água de minas. Então, o James teve uma ideia. Vou tentar associar o meu motor aos cavalos. Se eu conseguir mostrar para uma pessoa que o meu motor é capaz de desenvolver o trabalho de 5, 10 ou 20 cavalos, talvez eu obtenha sucesso ao tentar vender meu produto.
Mas como ele conseguiu fazer essa associação do motor com o cavalo? Eu te convido a vir comigo agora para a tela para uma explicação teórica bem simples. E não se preocupe, todos os diagramas apresentados estarão disponíveis em um link na descrição. Então vamos ao experimento de James Watt. Ele colocou um cavalo para puxar 33 mil libras e percebeu que em 60 segundos esse cavalo conseguiu levantar 33 mil libras à altura de um pé. Essas eram as unidades utilizadas na época, libras e pés. O que nós temos aqui? As 33 mil libras estão fazendo uma força para baixo, está simbolizado aí pela letra F. Mas vamos passar esses itens para unidades que nós conhecemos? 33 mil libras correspondem a 14.968 quilos, quase 15 toneladas. A altura de um pé nós vamos chamar de D, que seria distância ou deslocamento. Nós já vamos explicar por quê. E corresponde a 30,5 centímetros ou um pé. O que nós temos aqui? A força que essas quase 15 toneladas estão fazendo no cabo, onde ela está sendo puxada, está representada aqui pela letra F e pela fórmula. É a aceleração da gravidade vezes a massa, ou seja, os meus 14.968 quilos vezes um valor tabelado. Muito simples. Eu tenho também, ali próximo ao cavalo, o valor da energia. Como é que eu vou calcular? É a força que nós vamos ter multiplicado pelo D, que seria o deslocamento ou a distância. Com esses dois valores, eu consigo calcular a potência, que é o quê? A energia em joules dividida pelo tempo em segundo. Parece complicado, mas não se preocupe. Isso é apenas para que você saiba de onde vem esses termos. Você não precisa ficar atrelado muito aos valores que nós estamos falando aqui. Mas vamos continuar a explicação. Como é que eu vou achar a força? Eu falei que é a aceleração da gravidade vezes a massa. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Então, eu vou fazer 9,8 vezes os 14.968 quilos. Eu vou achar 146.686,4 newtons. Essa força é determinada em newtons. Já coloquei ela lá, logo abaixo da minha seta vermelha. O que eu preciso achar agora? A energia. Como eu tenho a força e tenho o deslocamento, que é o D que nós colocamos ali, eu consigo facilmente achar. A energia, então, é a força em newtons vezes o deslocamento em metros. Então, eu vou ter 146.686,4 vezes 0,305. Por que eu coloquei 0,305? Estou passando 30,5 centímetros para metro. Quanto que eu vou obter? 44.739,35 joules. Já coloquei lá próximo ao cavalo o valor da energia. Se agora eu já tenho energia e tenho tempo, eu consigo calcular a minha potência. Então, a potência aqui será a energia em joules dividida pelo tempo em segundo. 44.739,35 newtons dividido por 60 segundos. 745,7 watts. Já apareceu agora um número muito mais familiar para todos nós. A gente sabe muito bem que 1 HP é igual a 745 ou 746 watts. E foi exatamente isso que o James Watt conseguiu mostrar aqui. Ele conseguiu, então, estabelecer que 1 HP, ou 1 horsepower, seria igual a 745,7 watts. E o cavalo vapor veio de onde? Veio de um experimento do Instituto Alemão de Normatização, o DIN, que nós conhecemos muito bem. Como é que foi feito o experimento dos alemães? Eles usaram também um cavalo, mas ele é um pouco mais simples. Um cavalo com peso de 75 quilos, eles verificaram que o cavalo conseguia levantar esses 75 quilos a uma distância de 1 metro num tempo de 1 segundo. Aqui também eu tenho a força simbolizada pela letra F e tenho também a energia pelo W próximo ao cavalo. Vamos fazer os mesmos cálculos. Vamos calcular a força? É a aceleração vezes a massa. 9,8 vezes 75 quilos. Eu obtive 735 newtons. Vamos calcular a energia? A energia é a força em newtons vezes o deslocamento em metros. 735 newtons vezes 1 metro. Eu vou ter 735 joules. Então, já tenho a energia, tenho o tempo. Vamos calcular a potência? A potência é a energia em joules dividida pelo tempo em segundo. 735 newtons. Dividido por 1 segundo, 735 watts. Então, daqui foi criado o termo cavalo-vapor, sendo que 1 CV é igual a 735 watts. Percebam que nós estamos falando de potência desenvolvida para movimentar cargas. Se eu fosse fazer uma analogia com o motor elétrico, e esse motor elétrico fosse capaz de erguer também 75 quilos a 1 metro em um tempo de 1 segundo, eu posso dizer que esse motor tem uma potência de 1 CV no eixo. Exatamente. A potência indicada na placa de motor se refere à potência útil no eixo do mesmo.
e não a potência absorvida na rede. Então, nós podemos concluir que existem duas potências, pelo menos aqui no motor. Eu tenho a potência absorvida pela rede e a potência útil no eixo. Como é que eu calculo a potência absorvida? Ela é raiz de 3, vezes a tensão, vezes a corrente e vezes o fator de potência. Como é que eu calculo a potência útil? Vai ser 735 vezes a quantidade de CV indicado na placa, ou 746 vezes a quantidade de HP indicado. Aqui nós estamos focando no CV. Como eu tenho essas duas potências, eu posso calcular uma outra grandeza do motor, que é o rendimento. O rendimento, então, é a potência útil em watts, dividido pela potência absorvida em watts. Perceba que eu tenho que ter as duas unidades. Então, a potência útil, que nós já falamos, 735 vezes o CV, dividido por raiz de 3, vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Com isso, eu vou achar meu rendimento. Como eu sei que a potência útil é sempre menor do que a potência absorvida pela rede, o motor nunca vai ter um rendimento de 100%, eu sei que esse valor aqui vai ser sempre menor do que 1. Ele vai ser expresso, geralmente, em porcentagens. Então, eu vou achar valores aqui de 0,9, 0,8, 0,6, ou 90, 70, 60, algo em torno disso. Vamos ver na prática, com a placa de motor, como seria? Eu tenho aqui a placa de um motor de 4 CV ou HP, e o motor aqui me indica que ele tem algo em torno de 3 kW de potência, ou seja, ele teria 3.000 watts. Como nós falamos, essa potência está no eixo do motor. Vamos calcular a potência absorvida? Potência absorvida é raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Onde estão esses valores na placa? A minha tensão é 220 volts, a minha corrente é 12,9 e o meu fator de potência é 0,8. Agora é só multiplicar tudo. Raiz de 3 vezes 220 vezes 12,9 vezes 0,8 me deu 3.907,8 watts. Veja que 3.907,8 watts é um valor muito diferente dos 3.000 watts indicados pela placa do motor. Agora sim, eu tenho as duas potências e consigo fazer o cálculo do valor do rendimento. Eu vou dividir 3.000. Olha, isso aqui é muito interessante para você ver. A potência da rede, a potência que a rede elétrica fornece para o motor é de quase 4.000 quilowatts. Mas a potência útil do motor que está expressa aqui, ó, a potência útil, ou seja, depois das percas, vai nos dar apenas 3.000 watts, ou seja, aproximadamente 25% é perca, vai perder. Por 3.907,8. E vou obter 0,76 ou 76% de rendimento. Exatamente. Olha aqui, a tabela, gente, quando vocês aprendem a fazer a identificação, a própria chapinha que vem ali atrás a etiqueta de informações, né, que vem atrás da TV, da geladeira, de tudo, ela vai te mostrar todas as informações. Desde que você tenha conhecimento, queira aprender, você vai ver isso. Olha aqui, ó, na própria plaquinha, ó, 76%, ela mesma fala que a potência útil desse motor é de 76%, ou seja, 24% é perdido. Mas é assim a vida, né? Nem sempre se ganha. O que está indicado na placa do motor. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula sobre os conceitos de eletricidade. Você não precisa focar em nem ser um amante de cálculos, mas é muito legal saber de onde vêm os termos que nós usamos no dia a dia. Então, pessoal, vou fazer aqui um merchan, né? Agradecer o vídeo aqui do rapaz do canal Electricity, né? Quem quiser dar mais uma conferida, eu sempre olho lá, tem algumas coisas muito bacanas lá. Beleza? Então tá aí, né? Deu para compreender? Já adiantando um pouco da parte de rendimento, o que é potência, o que é rendimento, o que é potência útil, o que é a potência aplicada, né? Beleza, então vamos lá. Já que nós estávamos falando, então, anteriormente, de CV, cavalo de vapor e potência, principalmente agora é potência, nós vamos, então, fazer um exemplozinho. Diz o seguinte, para calcular a potência. A figura abaixo mostra uma força constante, olha que não é variável, ou seja, o trabalho, né, vai estar constante. Se a força é constante, gente, é a primeira ou segunda lei de Newton. Primeira lei de Newton, né? De módulo 20 newton, sendo exercida sobre um bloco na direção que forma 37 graus com a horizontal, ou seja, Fx, né? Nós vamos ter a componente somente em x, no eixo das abscissas. Deslocando horizontalmente a uma distância de 5 metros em 10 segundos. Olha o tempo aparecendo aí. Determine a potência média desenvolvida por essa força.
foi dado que o cosseno de 37 é 0,8. O que acontece? Em muitos livros, muitos exercícios ou concurso, a pessoa vai lá e coloca aqui, ó, cosseno de 37 e seno de 37. A pessoa vacilar, vai lá e faz o seno e erra o cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos calcular o trabalho realizado por essa força. Da expressão que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, temos que substituir. A força é 20 newtons, o deslocamento é de 5 metros e o valor do cosseno de 37 graus é 0,8. Ou seja, o trabalho dessa força para realizar este deslocamento neste intervalo de tempo é de 80 joules. Como a força e o deslocamento são constantes, a potência média desenvolvida é... O que é potência? Trabalho sobre tempo, energia sobre tempo. Basta substituir. A energia ou o trabalho é igual a 80, dividido por 10, que é igual, potência média igual a 8 watts. Quando você trabalha com unidades do sistema internacional, a resposta também tem que estar no sistema internacional. Porque aqui, ó, o trabalho está em joules, o tempo está em segundos. Joules sobre segundo é igual a unidade medida watts, tá bom? Então tá aqui, essa é a potência média desenvolvida por essa força. Deu certo, né? Então, questão número 2. Um automóvel de massa de 800 kg, lembrando, ficar sempre atento às unidades de medida. Parte do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero. E depois de 10 segundos, este é o intervalo de tempo, está com uma velocidade de módulo igual a 72 km por hora. Olha aqui, ó, transformar para metros por segundo, dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Qual é a potência média desenvolvida sobre o automóvel? Supondo que a trajetória seja retilínea, a variação da velocidade é em módulo, variação da velocidade final, menos a velocidade inicial. Como a velocidade inicial foi zero, porque partiu do repouso, e a velocidade final, olha aqui, ó, 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Então, nós vamos ter que a variação da velocidade é de 20 metros por segundo. Supondo que a aceleração seja constante, porque não foi dito no exercício se a força é constante ou variável. Então, nós temos que, neste caso, entender que a força é constante, tá bom? Se a força é constante, nós vamos ter, então, aliás, supondo que a aceleração seja constante, se a aceleração é constante, nós temos uma força variável, tá bom, gente? Nós vamos ter variação de força. Aliás, perdão, nós vamos ter força aí, tá? Nós vamos ter força. Não existe aceleração sem força. Supondo que a aceleração seja constante, da definição da aceleração média em módulo, nesses 10 segundos, nós temos que a aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo, ou seja, 20 sobre 10, a aceleração é 2 metros por segundo. Sendo que a massa desse automóvel é de 800 kg e da segunda lei de Newton, pois se tem aceleração, tem força. Se tem força, força é massa vezes a aceleração. Então, nós vamos ter o quê? Segundo, o que ele pediu? Qual a potência média? Gente, então aqui, o que é? Ficou faltando essa outra parte aqui, tá bom? Eu não, deixa eu ver. Ah, tá no segundo slide aqui, ó. Então, força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 800, a aceleração é 2, portanto, a força resultante é de 1.600 newtons. Como admitimos o movimento retilíneo, ou seja, a distância é a mesma coisa que a variação do espaço, ΔX. E este pode ser determinado pela equação de Torricelli. Nós vimos isso lá no primeiro trimestre, na parte que a gente trabalhou com queda livre, lembra? Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade inicial é 20 metros por segundo ao quadrado, aliás, a velocidade final. A inicial, a partir do repouso, é 0, mais 2, esse 2 é da equação, e os outros 2 aqui é a aceleração. E a gente vai encontrar quem? A distância percorrida, que aqui foi dado que é de 100 metros. Admitindo ainda que a potência média se deve ao trabalho da força resultante, exercida sempre na mesma direção e sentido do deslocamento, temos que o ângulo alfa é 0, cosseno de 0 é 1. Assim, o trabalho da força resultante
vai ser 1.600 vezes 100. 1.600 aqui é a força, 100 é o deslocamento, porque trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que é 1, né? Então, aqui, o trabalho da força resultante é 160 mil joules. Agora, fechou, basta calcular a potência média, que é o trabalho da força resultante sobre o intervalo de tempo. Portanto, 160 mil joules de energia dividido por 10 segundos. Nós vamos ter uma potência média de 16 mil watts, ou, transformando, 16 quilowatts, tá bom? Observação. A solução desses problemas exigiu 3 hipóteses. Primeiro, aceleração constante, trajetória retilínea e força resultante, exercida na mesma direção e sentido de deslocamento. Qualquer dessas suposições fosse diferente, o resultado seria diferente, tá bom? Elas não serão necessárias quando dispusermos do conceito de energia cinética, assunto do próximo capítulo. Então, momentaneamente é isso, tá, gente? Quando a gente estiver trabalhando com o termo energia cinética, não vai haver mais necessidade dessas generalizações, ou seja, dessas suposições. Nós teremos generalizações, que é bem diferente, tá bom? Então, vamos lá. Potência e velocidade. Se eu tenho energia, se eu tenho potência, obviamente o corpo pode estar em movimento, ou não, né? A gente pode estar segurando um halter, pode estar parado. Mas aqui nós vamos estudar a parte que relaciona a potência com a velocidade. Então, da definição de potência média, sendo o trabalho da força sobre o intervalo de tempo, e nós podemos substituir aqui, ó, potência média é trabalho sobre o intervalo de tempo. Só que a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo é a mesma coisa que trabalho. E nós temos aqui o intervalo de tempo ΔT. Só que nós temos que D é a mesma coisa que ΔX. E quem é ΔX sobre T? Quem é o espaço sobre o tempo? É a velocidade. Tomando como que o nosso cosseno aqui seja no ângulo de 0 graus, a força esteja exercida na mesma direção e sentido do deslocamento, cosseno de 0 é 1, tá bom? Não preciso utilizar aqui agora, não. Então, ΔX sobre ΔT é V, velocidade média, nós já vimos isso, né? Então, basta substituir. A potência média é a força vezes a velocidade média. Professor, mas e se tiver um ângulo? Você vai colocar aqui, meu querido, vezes o cosseno do ângulo, tá bom? A expressão da potência média desenvolvida pela força F constante, em função da velocidade média, como o módulo da velocidade média no intervalo de tempo muito pequeno é igual ao módulo da velocidade instantânea. Já estudamos isso, tem na playlist aí lá do nosso Classroom. Futuramente vai ter na playlist do canal. Então, a potência instantânea P é dada por potência é igual a força vezes a velocidade. Beleza? Então, vamos fazer um exercíciozinho, um exemplo bem bacana. Exemplo resolvido. Um automóvel tem velocidade constante, olha aí, ó, de 90 km por hora. Tem que converter para metros por segundo. Em uma estrada plana e retilínea, supondo que a resultante das forças de resistência ao movimento tenha módulo de 3.000 newtons, qual é a potência desenvolvida? Então, vamos lá. Resolução. Veja a representação esquemática, sem escala e em cores fantasias, das forças exercidas sobre o automóvel. Lembra da questão do diagrama do corpo livre? Eu sempre vou trazendo essa lembrança para vocês, porque, como eu sempre digo, o conhecimento, ele é, passo a passo, mesmo que seja paulatino, né, aos poucos, mas ele é construído gradativamente. Então, exercida por meio do atrito entre os pneus dianteiro e a pista. Lembrando que a força de atrito, na grande maioria das vezes, ela, trabalhando com a questão de trabalho, ela vai nos dar um trabalho negativo. Mas, professor, a força de atrito é sempre negativa? Ela pode ser positiva também. Quando que ela é positiva? Quando ela nos auxilia a nos deslocarmos, a caminhar, a que o carro tenha um atrito e possa se deslocar, tá bom? Então, nesse sentido, a força de atrito é positiva, mas vai gerar um trabalho negativo, tá bom? Então, cuidado com esse conceito aí, galera. Então, vamos lá. A potência desenvolvida, olha aqui, ó, a força resultante é para frente
mas nós temos aqui um R para trás, né? Uma resistência, uma força de atrito, um trabalho negativo. A potência desenvolvida pelo automóvel resulta do trabalho realizado pela força de atrito, por isso, inicialmente, determinamos o módulo dessa força. Então, está lá, ó. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Lembrando que, neste caso, o peso P do automóvel e a força N exercida pela pista se equilibram. Nós já sabemos disso, né? Da segunda lei de Newton, em módulo, podemos escrever que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é aqui, no caso, ó, força menos R. Por que F menos R? Porque a força resultante, gente, é a força que está sendo aplicada para que o veículo se mova para frente, menos a força que está causando resistência, que é o nosso atrito, tá? Então, F menos R é igual a zero. Por quê? Elas vão estar, neste caso aqui, se equilibrando, né? Porque a massa vezes a aceleração aqui vai ser igual a zero. Foi colocado como igual a zero, né? Então, a força vai se equilibrar aqui, vai ser igual à resistência. Como R é igual a 3.000 newtons, que é o nosso atrito, o nosso F também é igual a 3.000 newtons. E por que isso? Porque foi dito que a força é constante. Sendo que a velocidade é 90 km por hora, ou seja, aproximadamente 25 metros por segundo, da expressão P é igual a V vezes F, nós temos que o peso é 3.000 vezes 25. Quem é 25 aqui? É a velocidade. Então, nós temos aqui, ó, a força vezes a velocidade. Potência é força vezes velocidade. Então, a potência desse automóvel é de 75.000 watts ou 75 quilowatts. Observação. O trabalho realizado pela força de atrito é, de fato, realizado pelo motor, pois a força do atrito é a força de reação à força exercida pelo pneu sobre a pista. Esta, por sua vez, se origina do motor e resulta da potência por ele desenvolvida. Neste caso, esse trabalho é inteiramente dissipado pelo trabalho realizado pelas forças de resistência do movimento. Por isso, a velocidade é constante. Deu para compreender, gente? Muito tranquilo, muito fácil, um exercício muito esclarecedor, tá bom? É isso aí. Vamos então para a nossa última parte, a parte de rendimento. Então, rendimento. O exercício resolvido 7, trata da potência desenvolvida pelo motor do automóvel, e nesse caso, foi encontrada a potência fornecida por esse motor. Entretanto, para funcionar o motor, como qualquer outra máquina, consome determinada potência obtida de alguma fonte de energia. É o caso que a gente falou da potência fornecida e da potência útil. Quem é essa diferença de potência fornecida e potência útil? É o nosso rendimento, porque a potência fornecida pelo motor não é, aliás, a potência fornecida pelo combustível não é a mesma que foi gerada pelo motor, porque houve perca. Então, essa diferença do que é fornecido para o que é utilizado, nós chamamos de rendimento. Algumas máquinas podem ter mais rendimento do que outras, por quê? Podem realizar percas diferentes. Aí a gente utiliza outra grandeza física chamada de rendimento. Então, costuma-se denominar potência total como sendo a potência fornecida para a máquina. Essa potência total é a potência fornecida, tá? Para a máquina, e potência útil, a potência fornecida pela máquina. Então, o que ela absorve é a potência, no caso ele colocou aqui, ó, como potência fornecida ou potência total. Potência total é o que recebe. O que a máquina fornece é a potência útil. A razão entre a potência útil e a potência total é, por definição, o rendimento da máquina, representado pela a letra grega eta. Temos, portanto, que eta, esse N aqui, é P1, potência útil, sobre PT, potência total. Para que a gente coloque isso num nível de compreensão, a gente pega esse resultado aqui e multiplica por 100. Nós vamos ter esse rendimento em percentual. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido a questão do rendimento. É muito fácil. Vamos fazer, então, aqui um pequeno exercíciozinho. A potência disponível de uma queda d'água de 600 kW, ou seja, 600.000 watts, o K aqui
representa quilo, que representa 1000, tá? Qual é a potência útil, ou seja, potência fornecida, que pode ser obtida dessa queda d'água, utilizando-se uma máquina hidráulica? Mas, pera, professor, mas a potência não é fornecida, não é por um motor? Por que uma queda d'água tem potência? Gente, tudo aquilo que tem energia, ele vai ter, então, uma potência. Se tem potência, pode ter rendimento, gente. Realizou trabalho, vai ter potência. Tem potência, pode ter rendimento maior ou menor. Belezinha? Então, vamos lá. Lendo novamente. A potência disponível de uma queda d'água é de 600 kW. Qual é a potência útil que pode ser obtida dessa queda d'água? Para utilizar em outra coisa, né? Utilizando-se uma máquina hidráulica, cujo rendimento é de 60%. Então, nós vamos fazer o caminho inverso, né? Nós já temos o rendimento, e aí ele quer saber o quê? A potência útil. Então, em relação à máquina, a potência da queda d'água é a potência total. Logo, potência total, 600 kW. O que se quer é a potência fornecida pela máquina, portanto, potência útil, PU. Lembrando que, como o rendimento eta em percentual é igual a 60%, nós temos que potência útil, a equação potência útil sobre potência total, vezes 100. Fazendo a substituição, o nosso rendimento em percentual é 60%, PU sobre PT, potência útil sobre potência total. E agora, nós vamos fazer o quê? Vai ficar, perdão, a nossa potência útil sobre potência total aqui, ó, potência total é 600 PU, potência útil é o que nós estamos procurando, só foi rearranjado, viu, gente? 600 vezes 60% sobre 100%, nós vamos ter que a potência útil é de 360 kW. Ou seja, olha aqui, gente, foi fornecido, a queda d'água fornece uma potência total de 600 kW, porém, a potência útil disso vai ser apenas de 360 kW. Sempre vai haver perca, viu, galerinha? É sempre assim. Nunca, vocês vão ver isso em termodinâmica, nunca uma máquina térmica, máquina elétrica, qualquer um que seja, vai ter um rendimento total. Isso contraria a segunda lei da termodinâmica. Quem quiser, pesquisa lá a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Vamos fazer um último exemplozinho para ficar bem bacana o nosso estudo. Sabe-se que o módulo da força resultante exercida em uma caminhonete que percorre uma estrada retilínea com velocidade constante, ou velocidade constante, força constante, né, professor? Isso aí, primeira lei de Newton. De 90 km por hora, vai transformando, ó, 25 metros por segundo. É de 600 newtons. E que o rendimento do motor dessa caminhonete, nessa condição, é de 15%. Olha que rendimento baixíssimo, né? Já deu para entender o que é rendimento? Com base nessas informações, determine em CV, cavalo-vapor, a potência consumida pelo motor. Então, vamos lá. Se o módulo da força resultante exercida sobre a caminhonete F igual a 600 N, faz com que ele se mantenha com velocidade constante de 25 metros por segundo, pode-se obter da relação entre potência e velocidade constante a potência útil desenvolvida pelo motor. Então, tá lá, ó. Potência útil é força vezes velocidade. Potência útil vai ser força 600, velocidade 25. Portanto, a potência útil é de 15.000 watts. Porém, o rendimento é 15%. Transformando isso para um número não percentual, um número inteiro, né? Aqui no caso uma fração, vai ser 0,15. Podemos determinar a potência total, que é a potência consumida pelo motor. Então, eta, rendimento, é a potência útil sobre a potência total. O rendimento é 0,15. A potência útil é 15.000 watts. Vamos encontrar, assim, a potência total. Fazendo uma multiplicação inversa, a potência total é de 100.000 watts. Meus queridos, olha para vocês verem. De 100.000 watts fornecido, nós tivemos apenas 15.000 watts utilizados. Sendo que um cavalo, agora vem a conversão, né? Nós encontramos em watts, agora nós vamos converter para cavalo-vapor, que foi o que o exercício pediu. Sendo um cavalo-vapor igual a 736 watts, a potência total consumida em cavalo-vapor é, regra de 3, ó. Você pega aqui, ó, potência total, nós vamos ter 100.000 watts, é a nossa potência total, que foi encontrada, né?
dividido por 736, ou seja, a nossa potência total em cavalo-vapor é 136 cavalos-vapor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Essa é a aula a respeito de potência e rendimento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. No mais, né? Aquele abraço. Valeu, galera. Tudo de bom.